Depois da última decisão do cupom, muita gente voltou a olhar para a renda fixa com mais atenção. A Selic foi reduzida para 14,25 ao ano, mas continua em um patamar muito alto. Ao mesmo tempo, o próprio Banco Central segue falando com cautela. Inflação acima da meta e juros restritivos por mais tempo. E tem mais. O Tesouro Direto bateu recorde recentemente, com bilhões de reais aplicados em um único mês. Ou seja, muita gente tem investido. Mas será que todo mundo está investindo certo? Esta é a grande questão desse vídeo. Com os juros assim, investir errado fica caro. E talvez você esteja pensando, a renda fixa não é segura? Depende. Depende do produto, do prazo, da liquidez, do objetivo e principalmente depende se aquele investimento faz sentido para a sua vida. O erro que eu mais vejo não é a pessoa deixar de investir, é a pessoa investir sem saber qual é a missão daquele dinheiro. Dinheiro de reserva de emergência não pode ter o mesmo destino do dinheiro da aposentadoria. Dinheiro para comprar um carro daqui a 6 meses não pode ser tratado igual a dinheiro que você pretende usar daqui a 10 anos. Quando você mistura tudo, o investimento deixa de ser estratégia e vira improviso. Em um cenário de juros altos, o improviso custa caro. Vamos imaginar uma pessoa que ouviu alguém dizendo que o Tesouro IPCA+ estava pagando uma taxa excelente. Ela entra, aplica o dinheiro e pensa, pronto, fiz um ótimo investimento. Só que esse dinheiro era para usar em 1 ou 2 anos. Se no meio do caminho as taxas do mercado subirem e ela precisar vender antes do vencimento, pode ter uma surpresa negativa. Ela pode olhar para o extrato e pensar, ué, mas eu investi em renda fixa, como assim está negativo? Isso acontece porque renda fixa não significa rendimento fixo todos os dias. Alguns títulos têm marcação a mercado. Isso quer dizer que o preço do título oscila antes do vencimento. Se você leva até o vencimento, recebe aquilo que foi pactuado, considerando as regras do título. Mas se você vende antes, o preço pode estar maior ou menor. Percebe como o problema não é o Tesouro IPCA+? O problema é usar um bom produto para um objetivo errado. Agora pense no CDB. Tem CDB com liquidez diária, tem CDB com vencimento longo, tem CDB de banco grande, de banco médio, com taxas diferentes, riscos diferentes e prazos diferentes. Para usar uma reserva de emergência, liquidez é fundamental. Para um objetivo de longo prazo, talvez você possa aceitar um prazo maior. Mas se você coloca todo o dinheiro em um produto que só vence daqui a 4 anos e depois precisa sacar em 6 meses, você criou um problema. Se enquanto eu estou falando você percebeu que tem dinheiro investido sem saber exatamente qual é a função dele, escreve aqui os comentários, preciso organizar. Isso me ajudará a trazer mais conteúdos práticos sobre como separar reserva, objetivos e investimento de longo prazo. O investidor comum costuma perguntar, onde rende mais? Mas a melhor pergunta é, para que esse dinheiro serve? Porque a resposta muda tudo. Se esse dinheiro serve para emergência, ela precisa estar disponível, segura e com baixa oscilação. Se serve para uma viagem daqui a 1 ano, precisa respeitar o prazo. Se serve para aposentadoria, você pode pensar em produtos diferentes, com horizonte maior. E se serve para comprar um imóvel, a estratégia precisa ser outra. O investimento certo depende da função do dinheiro. É por isso que eu sempre digo, rentabilidade sem planejamento pode virar frustração. Outro ponto importante, com juros altos, muita gente acha que está enriquecendo porque vê uma taxa bonita. Mas precisa olhar a inflação. Se a inflação está alta, uma parte de rendimento serve apenas para manter o poder de compra. O que realmente importa é o ganho real, aquilo que sobra depois da inflação. O dinheiro pode crescer na conta, mas se o custo de vida cresce junto, talvez você não esteja avançando tanto quanto imagina. E aqui entra um cuidado essencial. Não invista olhando apenas para a taxa. Olhe para o conjunto, prazo, risco, liquidez, imposto, objetivo e adequação ao seu perfil. O investidor que olha só para a rentabilidade geralmente corre atrás da taxa do momento. Um mês é CDB, outro mês é Tesouro IPCA, depois fundo imobiliário, depois ação de dividendos, depois dólar e depois cripto. Ele está sempre reagindo ao movimento do mercado. Mas patrimônio não se constrói dessa forma. Patrimônio se constrói com método. Como planejador financeiro, eu gosto de pensar no dinheiro em camadas. A primeira camada é a segurança. Reserva para segurança, liquidez e proteção. A segunda camada é organização, objetivos de curto prazo e médio prazo.
A terceira camada é crescimento, investimentos de longo prazo, aposentadoria, patrimônio e renda passiva. Quando você respeita essas camadas, o investimento deixa de ser uma aposta e passa a fazer parte de um plano. Então, antes de tomar uma decisão, faça 3 perguntas simples. A primeira: quando eu vou precisar desse dinheiro? A segunda: qual é a função desse dinheiro na minha vida? E a terceira: eu entendo o risco desse investimento antes do vencimento? Se você não souber responder, talvez ainda não é hora de investir mais, talvez seja a hora de organizar melhor. A notícia da Selic, do Copom ou do Tesouro Direto não deve servir apenas para você correr atrás de uma aplicação. Ele deve servir para você perceber que a informação financeira só vira resultado quando vira decisão bem tomada. Com juros altos, o mercado pode recompensar quem tem estratégia, mas também pode punir quem investe no improviso. Então a mensagem de hoje é simples. Não procure apenas investimento que renda mais, procure investimento que serve melhor ao seu plano. E compartilhe este vídeo com alguém que está investindo só olhando para a rentabilidade. Eu sou o Léo Campos e aqui eu te ajudo a transformar renda em patrimônio com organização, estratégia e decisões financeiras que façam sentido para a sua vida real.